Você sabe que os cristãos acreditam na volta de Jesus, mas quando procura mais informações a respeito, se depara com uma série de termos, ideias e doutrinas conflitantes. Em vez de encontrar respostas e alguma clareza, fica ainda mais confuso. Realmente, essa área da escatologia, que trata sobre o fim dos tempos e a volta de Jesus, apresenta muitas doutrinas. Tem muita coisa que não é assim tão coerente com as escrituras. Por isso, para ajudar você, fizemos este vídeo para apresentar melhor um tema e um versículo do Novo Testamento. Estamos falando de 1 Tessalonicenses 4:17 e o arrebatamento. O que será que Paulo estava dizendo ali? Vem comigo, vamos falar sobre isso. Os cristãos são pessoas que não temem o futuro. Ao olharem para frente, são preenchidos de esperança. Seu futuro é dominado pela volta de Jesus Cristo. Falar sobre a volta de Jesus, no entanto, costuma gerar polêmica. Se a volta de Jesus é um consenso, a maneira como isso acontecerá costuma variar bastante nas diferentes teologias e teorias escatológicas. Palavras como milenismo, amilenismo, pré-milenismo, tribulacionismo, dispensacionalismo, arrebatamento e outras fazem parte das discussões. Nosso objetivo não é de entrar em todas essas teorias. Temos alguns outros vídeos já sobre este tema aqui no canal. Dá uma conferida lá depois. Nosso objetivo aqui é falar sobre o arrebatamento, mais especificamente entender o versículo mais comum que costuma ser lembrado para justificar a doutrina do arrebatamento. Estamos falando de 1 Tessalonicenses 4:17. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. O que todo estudioso minimamente sério das Escrituras sabe é que quando se trata de buscar o entendimento em torno de um texto ou de um versículo bíblico, é preciso levar em consideração o contexto. Se você prestou atenção ao versículo, já notou que ele inicia com as palavras depois disso. Só aí você já percebeu a importância do contexto. Nenhuma frase, nenhuma palavra, nenhum texto pode ser tomado simplesmente de forma isolada. O autor da carta aos Tessalonicenses é o apóstolo Paulo. Se ele coloca essa frase dessa maneira, é porque está dando sequência a um raciocínio. Precisamos perguntar, depois disso, o quê? O que Paulo estava dizendo ali? Em sua carta, o autor está falando do futuro, mas não um futuro qualquer. O povo cristão olha para frente com esperança, pois sabe que o seu Senhor, Jesus Cristo, retornará. Sabendo disso, toda a nossa vida no presente já é afetada. Passamos a definir os contornos de nossa vida aqui, hoje, baseados naquilo que nos aguarda lá adiante. Se o nosso Senhor retornará para governar definitivamente o seu reino, então já podemos viver desde agora uma vida coerente com este reino. É sobre isso que Paulo está falando no capítulo 4 de Tessalonicenses. Ele exorta os irmãos de Tessalônica a evitarem a imoralidade sexual, a não se envolverem com disputas religiosas intermináveis, a tratarem o corpo com dignidade, sem abusos, a se preocuparem e cuidarem uns dos outros. Enfim, uma vida em conformidade com a boa vontade de Deus. Afinal, toda ofensa contra o nosso próximo é uma ofensa ao próprio Deus. Paulo, na verdade, está lembrando os irmãos daquela igreja coisas que ele já lhes tinha anunciado antes. Então, ele entrará no assunto a respeito daqueles que já morreram. Irmãos, diz ele, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Veja que Paulo aqui aponta uma diferença entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Aqueles que creem em Jesus sabem que ele ressuscitou. Portanto, sabem também que a ressurreição é uma realidade. Ressuscitarão para uma vida gloriosa com Cristo e seu reino. Por mais que fiquemos tristes com a partida de pessoas queridas, essa tristeza é circunstancial, é passageira. O que prevalece é a esperança. Afinal, sabemos que a sepultura não é o fim da linha. Aquele que morre em Cristo viverá.
Então Paulo falará também sobre a volta de Jesus. Nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Quando Jesus voltar, haverá pessoas vivas. Quando será? Não sabemos. Mas quando acontecer, seu retorno será para todos aqueles que crerem. Os que naquele momento estiverem vivos e todos aqueles que viveram antes disso e já morreram. Aquelas pessoas para quem Paulo escreve estavam preocupadas. Preocupadas, quem sabe, sobre o que aconteceria com elas caso morressem antes de Jesus voltar. Ou o que seria daquelas pessoas queridas que fizeram parte da comunidade cristã e que já haviam partido sem verem o retorno de Cristo. Tudo isso ajuda a compreendermos o contexto das palavras do apóstolo. Não se preocupem, assim como Jesus ressuscitou, aqueles que nele creram também ressuscitarão. Quando Jesus voltar, estejamos nós vivos ou mortos, o certo é que estaremos entre aqueles que herdarão o seu reino. E na sequência, Paulo então dirá que, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui eu já tenho uma primeira pergunta, uma primeira questão. O quanto vocês já ouviram de explicação sobre esta informação de que o próprio Senhor descerá do céu? Provavelmente muito pouco, se é que já ouviram alguma coisa. Vamos para o verso seguinte, o famoso versículo do arrebatamento. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Agora, entendemos o que Paulo está dizendo a partir do contexto mais amplo. Ele está dizendo aos Tessalonicenses que tanto os que estiverem vivos quanto os que estiverem mortos quando Jesus retornar farão parte do seu reino. Primeiro, aqueles que já estiverem mortos ressuscitarão. E então, depois disso, aqueles que estiverem vivos se juntarão ao Senhor. Isso é o mais importante e essencial da mensagem aqui. Porém, toda uma doutrina do arrebatamento, com seus desdobramentos, da maneira como muitos hoje conhecem, não se encontra aqui, não tem isso aqui. Paulo não estende essa conversa oferecendo detalhes que permitam a formulação de toda uma teoria mirabolante em torno do assunto. Jesus Cristo, em seus ensinamentos, também não ofereceu elementos que permitissem a formulação de uma teoria assim. Ah, mas de uma teoria, que teoria você está falando? Trata-se do dispensacionalismo pré-milenista que fala em duas voltas de Jesus, de períodos de tribulação, de um milênio literal e do arrebatamento. Milhões de cristãos parecem convictos de que a Bíblia realmente apresenta uma narrativa que termina com Jesus retornando sorrateiramente ao mundo para raptar, para arrebatar a igreja. Enquanto isso, aqueles que foram deixados para trás viverão anos de tribulação até que Cristo volte, mais uma vez, para inaugurar o seu reino milenar. O que o apóstolo Paulo diz que permite tal interpretação? Nada. Paulo não fala absolutamente nada sobre o que acontece depois dessa reunião dos cristãos com Jesus na sua volta. Vamos ler novamente? Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. A única coisa que Paulo conclui desse encontro é que assim estaremos com o Senhor para sempre. Aí alguém vai dizer, não, depois a igreja vai ficar guardada com o Senhor e o mundo vai sofrer 7 anos de tribulação. Aí Jesus vem outra vez para governar 1000 anos. Não, peraí, Jesus vem, arrebata a igreja, desaparece da terra, haverá 7 anos de tribulação, aí Jesus vem de novo para reinar 1000 anos. Quer dizer então que Jesus não virá mais uma vez para efetivar definitivamente o seu reino, ele ainda voltará 2 vezes. A crença mais popular parece dizer o seguinte: Jesus teria fracassado em estabelecer o reino de Deus na terra, assim ele teve que transferir este reino para o futuro milênio. A igreja, então, são os crentes que serão arrebatados quando Jesus voltar para acertar as contas com os judeus que não aceitaram. Qual seria a base bíblica disso? Esse tipo de interpretação não é comum na história da igreja e da teologia.
na verdade, começa a se tornar popular só no século XIX, com um pregador popular da Inglaterra chamado John Nelson Darby, que viveu entre 1800 e 1882. Suas crenças incluem a ideia de que Cristo voltará nas nuvens para reunir os cristãos no céu, o arrebatamento, antes de iniciar o milênio. Mas o contexto bíblico não parece levar a esse tipo de interpretação. O contexto bíblico mais amplo nos leva a uma interpretação bem diferente disso. No caso do nosso versículo que estamos considerando aqui, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4,17, a palavra arrebatamento tem em sua origem a palavra grega que faz mais sentido como reunir-se, juntar-se. O verso, portanto, seria lido assim: depois disso, os que estivermos vivos seremos reunidos com eles nas nuvens. Algumas traduções, inclusive, sequer utilizam a palavra arrebatados. Vejamos. Aqueles que estiverem vivos serão levados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim ficaremos unidos a Ele para sempre. É a tradução O Livro. Outra tradução: nós que ainda estivermos vivos seremos elevados nas nuvens para encontrar o Senhor no ar. Bíblia Judaica Completa. Enfim, parece não restar dúvidas de que o mais famoso versículo bíblico utilizado para fundamentar toda uma doutrina do arrebatamento diz tão somente que os cristãos que estiverem vivos, quando Jesus retornar, serão reunidos com ele e os que já ressuscitaram para estarmos com o Senhor para sempre. É isto. Vejamos ainda, para encerrar, a maneira como Eugene Peterson apresenta este verso em sua versão da Bíblia A Mensagem. Então o resto de nós, os que ainda estiverem vivos, serão reunidos com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor. Vamos caminhar no ar. Será uma imensa reunião familiar com o Senhor. Vivamos, pois, certos de que sim, Jesus voltará. Vivamos hoje, já nessa certeza e confiança, que nossas vidas sejam marcadas e motivadas por essa esperança. Deus abençoe você e seja você uma bênção.